Quando você coloca uma carne na boca, você já começa a salivar, né, num processo, mas a salivação é um processo normal para facilitar a deglutição. Mas isso daí é um reflexo ancestral para facilitar já, né, para que a hora que esse produto cai ali no seu intestino, chega no seu intestino, já facilitar a liberação das proteínas, aminoácidos ali, ser absorvido e aproveitar ali de 90% desses aminoácidos, né? Então cara, acho fantástico isso daí. Fala, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Meu nome é Bruno Emanuel Barreta. Eu sou estudante de Medicina Veterinária aqui do CAV, da UDESC, de Lages, Santa Catarina. E sou também host do Mais Rumen Podcast. Espero que vocês aproveitem muito o episódio. Não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos, eventualmente comentar o que vocês mais gostaram. E agora também a gente tem a nossa comunidade Mais Rumen. A inscrição é gratuita e o link para a sua inscrição está aqui na descrição. Aproveitem muito o episódio. Fiquem agora com a gravação. O Mais Rumen Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adiceu, produtora do Smartamin M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. No episódio de hoje, eu vou conversar com o professor Dalton Mendes de Oliveira. Professor Dalton, seja bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, compartilhando aí esse momento e podendo transmitir um pouco do conhecimento, do que a gente trabalha. Obrigado pelo convite. Legal, professor. Como você já me apresentou, eu sou o Dalton, né? Sou professor aqui da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, unidade aqui da UANA. Aqui da UANA está localizada aqui no Portal do Pantanal, então saindo de Campo Grande, indo para Corumbá, onde que fica o grande Pantanal, né, do Mato Grosso do Sul, aqui da UANA é a primeira cidade, né? Então por isso que se chama Portal. É uma cidade extremamente riquíssima, né, em termos de flora e fauna aqui da região. Estou aqui na universidade já tem 10 anos. Sou zootecnista, né? Falei da cidade, não me apresentei. Sou zootecnista, sou mineiro, vim para cá, me casei aqui, tenho filho aqui. Cara, não pretendo sair daqui. Criei raízes aqui. Gosto muito aqui da região. Povo muito acolhedor, apesar do calor aqui da região, que realmente é diferenciado, mas é uma região muito boa. Sou mineiro, formado no sul de Minas, então imagina, Bruno, o choque climático que foi, né? Sair do sul de Minas, de Lavras, onde que eu morei durante 11 anos, desde a graduação até o doutorado, para vir morar em Aquidauana, onde você tem máximas aí fáceis aí, 40, 45 graus durante o verão, né? Mas uma região muito acolhedora, vale muito a pena conhecer. Pessoal, algumas pessoas conhecem muito aqui como região pesqueira, né? Tem o Rio Aquidauana, Rio Miranda, aqui é caminho para Bonito, né? Então é uma região pantaneira muito turística. É um local bem interessante para se conhecer, em todos os sentidos. A Adiceu, líder global em soluções nutricionais, é a fabricante do Smartamin M, a metionina protegida de maior excelência para ruminantes há mais de 30 anos. Seus benefícios incluem aumento na produção, melhora na saúde, reprodução e maior longevidade do rebanho. Para mais informações e para calcular o retorno sobre o investimento ao balancear sua dieta com aminoácidos, entre em contato com Adiceu para ter acesso ao Milk Smart Calculator. Que legal, professor. E a gente estava comentando um pouco antes dessa tua trajetória mesmo. Hoje o professor
leciona aí na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, correto? E Isso. quais são as disciplinas aí, professor, até tanto na graduação quanto pós-graduação? Sim, hoje aqui, Bruno, a gente está localizado, a UEMS aqui, nós temos o curso, dentro da pós-graduação nós temos aqui o mestrado, tanto no mestrado como na graduação, né? O meu foco aqui são as disciplinas de tecnologia e qualidade de carnes e a disciplina de bovinocultura. Então acaba que essas são as duas linhas de pesquisa. O principal carro-chefe acaba sendo a parte de qualidade e avaliação de carcaça, né? São todas as disciplinas aí, num total de 3 disciplinas durante a graduação, a que os alunos têm contato comigo. Então acaba que esse é o principal carro-chefe nosso, apesar da gente trabalhar aqui também com bovinocultura de corte. Carne é uma paixão, né? Eu sempre falo para os meus alunos, Bruno, acho que eu não sei se pode falar sorte, né? Aquele cara comprometido com a vida vai direcionando nos caminhos corretos, né? Eu gosto de comer carne, além de gostar de comer carne, eu ensino daquilo que eu gosto, né? Então você imagina o prazer do que é falar daquilo que você gosta, né? Bacana demais, professor. E talvez justamente por isso que o tema casou de hoje a gente falar de qualidade de carne, avaliação das carcaças, um pouco do ponto de vista das pessoas que compõem o elo hoje da produção de carne, consumidor, produtor, frigorífico. E talvez para a gente iniciar essa conversa, professor, a gente poderia meio que mapear como que funciona hoje a cadeia da carne, uma pergunta que eu faço para várias pessoas para entender, porque eu acho que a cadeia da carne aqui no Brasil, ela pode ser melhorada. Acredito que em alguns pontos a gente concorda de onde falta cooperação, de onde falta comunicação, por ser uma cadeia de desmontagem, como já ouvi falar, ela tem algumas fragilidades também, mas quais são esses elos hoje, professor? Como que está organizado aqui no Brasil? Ô Bruno, acho que a gente pode começar dando um exemplo, Bruno. Eu gosto muito de comparar a cadeia da bovinocultura com aves e suíno, por exemplo. Você pega um sistema de aves e suíno, eu não sou da área de aves e suíno, mas é muito fácil para quem não é da área entender mais ou menos como é que o sistema funciona. Você tem um animal, você sabe mais ou menos qual que é a base da dieta, você sabe mais ou menos qual que é o peso que aquele animal vai ser abatido e com quanto tempo aquele animal vai ser abatido, que é o caso de aves e suínos. Agora, se eu te perguntar, Bruno, você tem um lote de animais, com quanto tempo esse animal vai ser abatido, Bruno? Com quantos pesos você vai me entregar essa carcaça? Qual que vai ser o acabamento dessa carcaça? Não se tem, Bruno. Então, na bovinocultura de corte, você tem uma gama de fatores, né, que impactam demais no sistema de produção. Então, você tem tipo de tecnologia que o cara emprega dentro da propriedade, a raça que ele utiliza, a região onde que ele está localizado, o manejo que ele emprega, né, dentro da propriedade. Então, a única coisa que a gente tem certo hoje na bovinocultura de corte é que você vai desmamar sua bezerrada entre 7, 8, 9 meses, Bruno. Agora, você falar com quantos quilos você vai finalizar a sua recria e com quantos quilos você vai finalizar a sua terminação, isso daí é uma incógnita na maioria das vezes, né? A gente sabe que tem os sistemas que são mais fáceis disso serem feitos, né? Como o sistema de confinamento, né? Boiada ali bateu 18, 20 arrobas, né? Avaliação de carcaça para o sistema de ultrassom, você consegue fazer essa quantificação fácil e ter o maior abono possível, né? Mas na maioria das vezes a gente sabe que isso é um desafio muito grande e um dos principais gargalos hoje, né? Apesar do Brasil hoje ser o segundo maior produtor de carne do mundo, né? Basicamente perdendo só para os Estados Unidos, só que os Estados Unidos, em compensação, é o maior consumidor, né? Então produz muito, mas consome muito. O Brasil é o segundo maior produtor e o principal exportador de carnes hoje, né? Só que o Brasil ele não tem um nicho de mercado bom como tem a Austrália, por exemplo, né? Com um rebanho muito menor do que o do Brasil, um volume de exportação menor, só que abrange mercados como o mercado japonês, que é mais exigente, né? Então, isso tudo está associado a uma pegada de homogeneização e condições, né, que o Brasil ainda não se tem. Outra coisa, aproveitando o seu gancho, Bruno,
Um dos principais problemas também vai de encontro ao consumidor, né? Qual que é o seu padrão de qualidade para carne, Bruno? A gente não tem padrão de qualidade para carne. Você vai consumir aquilo que tem lá na gôndola do supermercado. Ah, mas eu vou numa boutique de carnes, eu tenho o poder de barganha de comprar um produto mais caro. Mas aí você está indo numa boutique de carne pagando mais caro por um produto que não é usual de toda a população. Então você está consumindo um produto de boa qualidade, só que você está pagando um preço médio muito maior do que o resto da população está indo num açougue convencional, num supermercado, né? Então, a gente não tem padrão de qualidade. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Você vai no supermercado hoje, você pode dar sorte que o lote que foi abatido ontem era um lote homogêneo, uma novilhada, né? Agora você pode ir amanhã e der um azar, Bruno, que foi uma vacada aí de descarte que foi abatido de um produtor que precisava descartar aqueles animais que não tinham pasto e pegar lá um lote de carnes ali extremamente duro, sem acabamento, né? Aí quem que não tem padrão? A gente não tem padrão porque o mercado não fornece padrão para nós, né? Então isso dificulta muito a questão. Coisa que com aves e suíno, basicamente o mercado, apesar do sistema de classificação e tipificação brasileiro de bovinos estar à frente de aves e suínos, o sistema de aves e suínos ele tenta trabalhar com a padronização melhor e de mais fácil acesso, né? Só para finalizar, Bruno, acho que eu já falei até demais sobre esse ponto, né? Outra coisa simples, né? Questão de acesso do produto, né? O que faz com que a cadeia bovina comece a ficar para trás, principalmente de aves, né? O que tem acontecido aí nos últimos anos. Você vai comprar carne lá no mercado, vai comprar carne de frango lá no mercado, Bruno. Peito de frango tem de tudo quanto é jeito, né? Desfiado, sassame, peito congelado individual, congelado em bandeja em quilo, o peito no frango inteiro, peito com osso, sem osso, né? E são coisas que a carne bovina, de uma forma geral, ainda não consegue introduzir no mercado, o que faz com que ela vá perdendo, né, o poder de barganha ao longo do tempo. A gente não está falando de preço aqui, né? A gente está falando só de comodidade da forma como o produto ele tem sido apresentado, né? O consumidor hoje ele quer facilidade, Bruno. Ele quer um produto de fácil acesso, de fácil preparo, que você não precise pegar a fila no supermercado para comprar. Carne de frango, a maioria dela você compra onde? Na ilha. Carne de bovino você compra onde? No açougue do supermercado você tem que pegar a fichinha para esperar a fila para pedir para o açougueiro. Então, o consumidor hoje é um cara rápido que sai do mercado, vai lá no açougue, quer comprar a carne e chegar em casa rápido para ver a família. Esse é o perfil do consumidor e que impacta na nossa cadeia, Bruno. Perfeito, professor. Vamos começar quebrando talvez essa cadeia que o professor falou e até pegando um gancho desse último tópico que o professor levantou sobre explorar novas formas de oferecer o nosso produto. O produtor brasileiro tem qual ponto de vista? Qual que é o ponto de vista do produtor de carnes brasileiro? O professor acha que, na sua opinião, a gente deveria focar mesmo em produzir aquele boi commodity, Nelore, abatido com 560 quilos em média? Ou a gente deveria também buscar explorar novos mercados, como foi o caso talvez a Austrália, que o professor comentou, que consegue atingir um público mais exigente? Eu acho que a gente tem mercado para os dois aqui no Brasil, Bruno. Tanto que a expansão das boutiques, né, que são as boutiques, casas de carnes, né, tem se expandido bastante nos últimos anos, né? Até cidades menores, como a que eu estou localizado aqui, você já tem as casas de carnes especializadas que tem um produto de valor agregado maior, aonde o dono ele garante a procedência, a qualidade dos animais. Então você já tem um nicho específico. Acaba que na maioria das vezes o produto ele é mais caro, Só que esse pessoal, Bruno, ele não tá preocupado na quantidade que vende. Ele está preocupado na qualidade. Então, por exemplo, eu e você, nós não precisamos lá comprar a carne dele todos os dias. Mas se eu for em uma semana, você ir na outra, o seu irmão ir na terceira semana, ele já garante aquele fluxo contínuo de venda do produto
e garante um produto de qualidade. Eu acho que, eu não vou citar nomes, né, mas tem várias pessoas aí na internet, alguns até famosos aí, que trabalham bastante com essa questão de marketing, né, com divulgação, métodos de maturação da carne, por exemplo, o dry age, que está bem na moda ultimamente, né, focando aí principalmente esse mercado especializado, né, dessas pessoas que realmente pagam a mais por um produto, né. Então, eu acho que a gente tem, sim, mercado. Acho que essa questão de que o mercado consumidor especializado ele está só nos grandes centros, não está, viu? E outra coisa, Bruna, a população, se ela ganha bem, a população ela quer proteína na mesa, né? E quando coloca proteína na mesa, uma das proteínas que ela vai colocar é a carne, né? É o churrasquinho do final de semana, numa festa de aniversário, né? Ou num feriado, né? Não tem como sair disso, né? Então, se a pessoa se tem um melhor poder aquisitivo, se a pessoa tiver esse maior poder de barganha, ela sempre vai utilizar disso para consumir proteína vermelha, né? Carne vermelha, de preferência. Então, eu acho que vale a pena, sim. A gente tem vários relatos aí, né? Vários produtores que trabalham tanto com Nelore ou com outras raças, né? Tentando enfatizar aí essa questão de acabamento, de marmoreio, né? Que é uma das coisas aí que tem bastante procura dos consumidores, né? Hoje em dia tem algumas palavras-chave, né? Acho que o povo está perdendo um pouco a essência de alguns termos qualitativos, né? Ou tentando associá-los a outro, mas talvez de uma forma que está perdendo sentido, né? Por exemplo, trabalhar com a questão de sustentabilidade e bem-estar animal, né? Eu acho perfeito, tem mesmo, né? Sustentabilidade animal e bem-estar animal tem que se trabalhar, principalmente aqui na região onde eu estou, sustentabilidade é o carro. Só que não adianta trabalhar com sustentabilidade e bem-estar se não focar na questão de qualidade do produto, né? Quem que vai ser atendido com isso? Vai ser o consumidor. De uma forma geral, Bruno, se eu pegasse, né, quem que deveria mandar na cadeia? O consumidor ele deveria mandar na cadeia. O consumidor ele deveria falar o que se produz. Só que de fato o consumidor ele compra o que chega para ele. Aí você pergunta para o consumidor, né? Qual que é o seu padrão de qualidade? É o preço. Só que preço não é parâmetro quantitativo e nem qualitativo, né? Mas esse é o principal fator que ele leva em consideração, né? Então a gente tem muito a que ensinar também para o consumidor, né? Para ele começar a exigir mais, né? Você vai comprar algum produto lá na gôndola do supermercado, não vem na embalagem data de abate do animal, sexo, né? Idade, mas a gente exige isso? Não exige, né? Então, acho que falta um treinamento de uma forma geral também da cadeia, né? Interessante, professor. E antes de nós focar, gostaria muito de focar um pouco mais no ponto de vista do consumidor, no meio dessa cadeia, talvez tenha o frigorífico. E aí eu pergunto para o professor qual que é o ponto de vista do frigorífico em relação à cadeia e também, dando pano para manga aqui, se o sistema usado hoje de classificação e tipificação de carcaças usado no Brasil, ele é justo, ele condiz com o atual momento, ou se a gente poderia olhar talvez para um sistema americano, australiano e aprender alguma coisa com eles. Essa pergunta que você fez, eu começar de trás para frente, ela é meio polêmica, viu, Bruno? Porque, teoricamente, a gente não tem no Brasil um sistema de classificação que fale a mesma língua, né? Então, diferente do sistema americano, onde você tem o USDA, que o sistema funciona no país inteiro, né? Ou você tem na Austrália, onde você tem o MSA, né? Onde se classifica lá em 3, 4 e 5, né? Os padrões de qualidade, que no Brasil a gente não tem esses padrões. Ah, mas tem o frigorífico X que tem o padrão de qualidade dele, mas é um padrão de qualidade daquele frigorífico, né? O padrão de qualidade daquele frigorífico eu não posso expandir para os outros, né?
Então, a cadeia, ela deveria, né, ter um sistema que ele funcionasse de maneira geral para todos, né? A gente sabe que no Brasil os frigoríficos em si, né, basicamente você tem poucos frigoríficos, né? Assim, nós temos muitos frigoríficos, né, pequenos, só que o que predomina são alguns, né, que a gente não precisa nem citar os nomes, né? São 3 ou 4 frigoríficos aí que dominam todo o mercado. E cada um desses frigoríficos, eles têm o seu sistema específico interno de, eu não diria, viu, Bruno, aí, eu não sei como é que vai soar para cada ouvinte, né? Mas para mim não é nenhum sistema de classificação e tipificação, viu, Bruno? Eu entendo aquilo como um sistema de bonificação do frigorífico, aonde ele lança mão de alguns critérios que são definidos no sistema de classificação e tipificação brasileiro gerado lá atrás, lá na década de 90, começo de 2000 aí, onde que ele foi atualizado, sabe? Porque basicamente você tem 4 características que é avaliado, né? Sexo e idade, que não vai dizer muita coisa, né? E as outras duas você vai ter acabamento e peso, né? Então, o nosso sistema ele é muito pobre em características que são avaliadas, né? Aí cada um cria as suas normas, né, de acordo com aquilo que acha adequado, né? Aí, em cima disso, né, eu acho bem válido, né, que surge os programas, né, de bonificação, né, o Nelore Precoce, você tem vários outros aí, né, de bonificação dentro do próprio sistema, tentando valorizar o produtor que gera e cria aquele animal de qualidade, né? Porque eu acho que o intuito disso é valorizar além daquilo, né, que o frigorífico ele paga. Aí a sua pergunta inicial, né, o Brasil ele deveria implementar, né? Eu acho que a gente tem capacidade disso, Bruno, de implementar, né? Que os frigoríficos aqui no Brasil eles são uma potência, né? Tem capacidade estrutural, eu acho que tem condição de fazer isso, né? O Brasil ele é um país muito visível, né? Então, eu acho assim, o porquê que não faz, eu acho que é uma boa pergunta que eu não saberia te responder o porquê que a gente não tem um sistema que fale a mesma língua de norte a sul no país. Mas assim, que a gente teria condição, tem. Ah, tem um rapaz, se eu não me engano é Brazilian Beef, alguma coisa, qualquer coisa depois eu te passo o nome dele, você deixa lá no rodapé lá da nota. Estava até aqui no Pantanal Tech esse ano, que é um evento de sustentabilidade e inovação aqui do Pantanal, que a gente teve, né? Ele tem uma startup, acho que é startup mesmo, que o foco dele é exatamente isso, é trazer essa questão de um sistema, né, viável de classificação e tipificação, trazendo tecnologias australianas e americanas para implantação aqui no Brasil. Então, eu acho que isso é uma baita de uma visão, né? Então, eu acho tem um campo gigantesco, né? Isso daí hoje. Apenas para exemplificar, professor, quais seriam os outros critérios que, por exemplo, o sistema do USDA leva em consideração para selecionar um animal ou para classificar, melhor dizendo, e tipificar uma carcaça? Eles têm um sistema, basicamente, eles têm um sistema muito tecnificado, né? Então, eles avaliam questão de área de odilombo, né? Avaliam marmoreio. Então, eles focam tanto dentro do sistema deles, eles têm a parte que eles classificam como qualitativo e quantitativo, né? Que é o quality grade e o yield grade, né? Então, cada um foca em um parâmetro específico dentro do sistema. Então, o de rendimento, por exemplo, tem um foco muito grande em rendimento de carcaça, piso de carcaça, né? O qualitativo tem um foco muito grande na questão de marmoreio, né? E se você pegar o sistema em si, Bruno, por exemplo,
O sistema americano, ele paga pela qualidade, né? Então, você tem lá as principais carnes, né? Prime, Choice, Select e Standard, né? Meio que nessa ordem. Aí você tem as outras 4 que são classificadas, mas, se eu não me engano, nem são tipificadas porque não são... a forma de comercialização delas é diferenciada. E as últimas 2 nem podem ser comercializadas na forma de produto que não seja carne processada, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, o Prime, se você tiver dinheiro, o Prime ele representa um percentual muito pequeno do que é produzido. Mas assim, você quer comer uma carne boa? Beleza, você vai pagar mais por ela? Vai. Só que aí você está beneficiando o produtor, né? Lá no início da cadeia, que teve todo o investimento de produzir um animal de qualidade, abater um animal precoce, né? Juntar precocidade. É que o sistema americano, o foco deles é Angus, né? Mas vamos pensar de uma maneira geral, né? Você trabalhar com precocidade e marmoreio são coisas que não combinam muito bem, né? Dito isso, o Nelore nosso aqui no Brasil, né? Então, já pensou o desafio disso? O cara que consegue colocar o marmoreio num Nelore, o cara tem um trabalho fantástico, né? Aqui nisso daí, né? Tanto na parte genética como nutricional. Então, voltando lá para o sistema americano, então os caras que trabalham nesse sentido, o Prime, Choice, Select, Standard, você passou num concurso público, você vai comer um Prime hoje, só que você vai pagar X dólar a mais do que se fosse um Choice, entendeu, Bruno? Só que isso daí você valoriza toda a cadeia. Uma coisa interessante, né, Bruno? O que seria a questão de classificar e tipificar, né? No tipificar, no pé da letra dele, ele é hierarquizar. Hierarquizar é o quê? É você ranquear do melhor para o de pior qualidade. E aquilo de melhor qualidade você vai pagar um preço a mais por ele, né? Porque ele vai te custar mais dentro da cadeia e é exatamente isso que o sistema faz, no caso do sistema americano. O sistema australiano faz a mesma coisa. Para mim, o sistema australiano é o mais top, é o mais completo. Eles têm um diferencial, né? Que eles classificam e tipificam os cortes, né? Cara, é fantástico aquilo, né? Eu não sei como é que funciona, porque é aí que eu falo a questão da visão da população, porque a população tem que estar antenada com aquela informação que é divulgada. Por exemplo, né? Eles emitem um rótulo, né? Nesse rótulo lá, vou dar um exemplo grosseiro aqui, tá, Bruno? Porque acho que é mais fácil para quem está ouvindo nós e depois entender. No rótulo lá vai estar carne maturada por 5 dias, processo comum dela é cozimento. Carne maturada por 10 dias, processo normal dela de preparo, fritura. Entendeu? Cara, isso daí é fantástico. O que eles fazem? O que o sistema detectou? Opa, não adianta eu produzir algo de qualidade, sendo que o meu consumidor ele não vai fazer o negócio da forma que deveria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou produzir o produto, né? Produzir algo de excelência, só que eu vou falar para ele, ó, Bruno, se você quer retirar disso, que desse bife que você está comendo, toda a sua experiência, né? Experienciar o máximo desse produto, você vai ter que fazer ele desse jeito se ele tiver maturado durante 5 dias. Bruno, mas se ele já maturou durante 10 dias, não adianta mais você cozinhar, você vai ter que fritar. Se está com 15 dias, não adianta fritar, tem que grelhar, por exemplo. Então, Bruno, eu acho... Aí nesse sistema, Bruno, os elos da cadeia, eles conversam, sabe? Então eu acho fantástico isso, cara. Você produzir alguma coisa e o consumidor conseguir, né, traduzir essa informação na forma de preparo para ele ter um produto com a maior e melhor experiência possível, né, de consumo. Isso é uma das coisas que a gente observa muito no Brasil, né? O cara compra uma carne, uma picanha, só que o que o cara faz lá, Bruno? Pega um espeto, esses tridentezinho aí, né?
fica fincando ali na picanha e virando ela de 30 em 30 segundos, né? Pô, você tá com uma picanha ali na grelha e tá espetando ela, virando ela de 30 em 30 segundos, você tá furando ela o tempo todo, né? Tá perdendo exudado, né? Então você já vê que tem essa falta de comunicação por aí, né? O cara compra uma picanha e me fica fazendo isso, Bruno. Entendi. Eu acho que aí o professor já deixou o gancho para a gente puxar esse ponto de vista do consumidor. E concordo muito, professor, que às vezes um melhor entendimento do consumidor sobre o tipo de corte, o tipo de animal que foi usado, também vai dar poder a ele de poder escolher e dizer, ó, não, essa carne aqui que eu tô toda semana comprando, pagando o mesmo preço e todo dia tá vindo diferente, tem algum porquê. E aí ele começa a barganhar, talvez. E aí eu lembro que eu acho que o professor fez um estudo já de aonde o consumidor busca informação hoje. Se é com açougueiro, se é na internet, se é na televisão. Então, acho que isso também reflete um pouco do porquê a cadeia às vezes não se comunica muito bem. Concorda, professor? Sim, é exatamente isso. É, esse estudo a gente fez, né? Aqui da ONU é uma cidade aí de 48 mil habitantes, está conectado com Anastácio. Basicamente, as duas cidades estão separadas só por uma ponte. Então, os dois polos aqui dão uns 80 mil habitantes, se eu não me engano. E aqui é considerado uma população, na sua média, né? População mais classe média baixa, né? Pobre. Aí esses estudos nossos, a gente avaliou qual que era a preferência da população. A preferência aqui da população, apesar da baixa renda salarial, é carne bovina. Aí a segunda pergunta, onde você busca informação? Você busca informação numa época onde a gente tem mídias sociais, né, blogs como o de vocês aí, divulgando tanta coisa interessante. Eles simplesmente chegam lá para na hora de comprar a carne, quero fazer um churrasco hoje. Qual que é a carne que você tem aí mais em conta? Esse é o tipo de informação que o consumidor pede, sabe? Então, nem o consumidor ele está preparado para ter um produto de qualidade, né? Se a gente for pensar por esse aspecto, né? Então, é um desafio gigante, cara. Isso daí, né, condiz muito na linguagem do sistema, né? Por exemplo, qual que é a linguagem do frigorífico, do consumidor, né? E do produtor também, né? A linguagem deles tem que ser diferente, né? Porque, por exemplo, o consumidor, o frigorífico, o foco dele vai ser sempre o que, ó, eu vou te pagar bem numa carcaça bem acabada, né? Por que que ele foca nisso? O acabamento de carcaça hoje, dentro dos critérios de qualidade de carne, ele é tudo, né? Uma carcaça bem acabada diminui a perda de água, né? Durante o período ali de resfriamento, que é a perda de peso por frio. Então você tem cortes aí com maior rendimento, você tem cortes aí que se perde menos água, ele mantém uma coloração vermelho mais intenso, que é um corte mais bonito, que é aquele atrativo para o consumidor, né? E uma coisa bem importante, né, que ninguém vê, acho que ninguém se importa muito também, né, que é a questão da maciez. O acabamento está muito associado à questão de contração muscular, né? O rigor aí, o processo de transformação do músculo em carne que ocorre aí na fibra vermelha nas 18, 24 horas pós-morte, né? Então, é fundamental. Só que adianta o frigorífico passar para o produtor que ele está preocupado com essas coisas? Não adianta, né, Bruno? Então, ele tem uma linguagem mais simples para isso. O que ele quer? Acabamento. Ele vai pagar, ó, carcaça de 3 a 6, eu vou te bonificar por isso. Aí, mas por que acima de 6 ele penaliza, né? Porque acima de 6 aí você já começa a ter alguns problemas, né? Excesso de gordura perirenal, né? Então já começa a ter excesso de retirada, de perda de gordura que vai afetar no rendimento da carcaça. Então, por isso que o excesso, na maioria das vezes, né, para o mercado brasileiro, ele não é condizente. Então, você tem uma linguagem do frigorífico que é passada diferente para o produtor e que essa informação ela tem que chegar diferente para o consumidor. Aí como é que chega para o consumidor?
Ó, tá aqui, fulano, ó, tem uma picanha aqui de 1,2 kg, ó, bonita, de um animal de 18 a 20 arrobas, né? Aí o consumidor acha aquilo lindo, maravilhoso, né? Mas será que se tiver uma picanha de 1,5 kg, será que tá errado o sistema? Errado não tá, né? Que o padrão de abate no Brasil vai ser sempre gerar uma picanha de 1,2 kg, né? Porque você não tem abate de animais em maturidade muito tardias, né? Que iriam gerar uma picanha muito pesada. E isso daí você garante, né? Uma boa distribuição de gordura, né? Aquela capa de picanha ali que o pessoal gosta, aquela coloração atraente, né? O peso do corte atrativo para o consumidor, aquela coloração que ele entende como agradável, né? Então, a linguagem do sistema em si, ela tem que ser diferente porque os sistemas em si, eles não se comunicam, né? Eu tenho muita curiosidade de ver como é que o sistema australiano ele consegue se comunicar, como é que os elos conseguem se comunicar. Primeiro que eu acho que é uma facilidade porque é uma população muito menor do que a população brasileira, né? Então, o fato de ter menos indivíduos, né? Uma coisa é eu dar aula em uma sala com 100 alunos, outra coisa é eu dar aula em uma sala com 20 alunos, entendeu, Bruno? É muito mais fácil eu transmitir a informação para 20, ou é muito mais fácil eu prestar atenção na forma como os 20 entendem do que eu prestar atenção na forma como os 100 entendem. Então, só para tentar comparar aí o tamanho da população do Brasil e Austrália, por exemplo, né? Mas, cara, eu acho fantástico o sistema australiano nesse sentido, sabe? Como é que a cadeia se comunica. E no Brasil a gente tem que trabalhar, né? Cada elo trabalha com a palavra-chave específica para que essa informação não seja perdida, mas acaba que ela vai sendo desconstruída ao longo da cadeia. Por exemplo, não adianta eu falar de contração muscular, que isso afeta a maciez da carne, né? A maciez da carne é uma característica experienciada, né? Ou seja, você vai senti-la só quando você consumir o produto. Aí você tem um cara que gosta de uma carne mal passada, de um ao ponto, né? Aí tem até as formas de preparo que vão afetar nisso, entendeu, Bruno? Então cara, é uma gama de variações que se tem, né? Em que influenciam muito. Aí por isso que, de novo, que o sistema australiano é fantástico, porque ele fala, ó, você tem que fazer desse jeito depois de 5 dias, ou desse jeito depois de 10 dias, para que você realmente comprove o que eu estou produzindo, né? Interessante, professor. Eu poderia puxar vários fiozinhos aqui desse comentário que o professor falou, mas eu vou sintetizar tudo nessa questão da linguagem, que foi a primeira vez que eu vi esse conceito de que as linguagens são diferentes para o produtor, para o frigorífico e para o consumidor. E aí, para fechar esse ponto do frigorífico, né, professor, você comentou muito que tanto animal que é muito leve e que tem um péssimo acabamento é penalizado, quanto que tem muito, com uma Uhum. espessura de gordura muito grande, muito acima dos 6 milímetros ali, também é penalizado por essas outras questões fisiológicas do animal, que por esse acabamento ruim vão gerar essas perdas que o professor comentou de encurtamento pelo frio, de gotejamento, de talvez uma coloração não tão atraente. Então, de novo, se o consumidor mandasse e ele pudesse escolher, ele teria que primeiro ter o conhecimento, entender essa linguagem que está sendo falada, para conseguir dar mais pitacos e até ter esse poder de barganha que o professor fala muito. Então, achei sensacional esse pensamento do professor, esse raciocínio. E talvez por último aqui, para a gente fechar, professor, eu queria a tua opinião sobre as boutiques de carne, que é uma coisa que eu vejo que o professor comenta bastante também, e que hoje parece que é o açougue estilo Starbucks. É um lugar para a É. pessoa ir lá e viver uma experiência. E puxando aquele comentário que o professor falou, talvez o objetivo dessas boutiques, não seja que o consumidor vá lá todo dia, mas sim que ele fidelize, que ele saiba que quando ele vai lá, ele vai ter uma Exatamente. experiência diferente. O que mais que o professor poderia complementar desse assunto? Bom, eu gosto muito do conceito boutiques de carne. Tem algumas pessoas que não utilizam o termo boutique, né? Utiliza, simplesmente tirou açougue e coloca casa de carnes, né?
Tem alguns outros nomes agora que não me vêm na memória, mas eu acho fantástico, Bruno. Eu acho assim que é um sistema de comercialização dentro do varejo que já é sucesso e que tem tudo para continuar fazendo sucesso, né? Aquilo que eu falei, né? Saiu daquela questão que estava muito focado nos grandes centros e está se interiorizando em regiões menores. Lógico que não com a mesma qualidade, né? Tipo, não vou ficar fazendo um prime rib, eu não vou ficar fazendo um T-bone para ser comercializado em Aquidauana todo dia, entendeu? Mas eu deixo exposto lá, ó, se você me fizer o pedido, eu faço, eu sei fazer, entendeu? Então, eu acho isso daí já é só de ter isso, Bruno, eu acho fantástico já, sabe? E uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né? Essas boutiques, elas vêm semelhante a essas barbearias hoje em dia, né? Você vai na barbearia, é exatamente isso, né? É uma experiência que você vai ter ali naquele momento, né? Vai ter ali um freezer, que você quiser, você pode selecionar uma cerveja, tem um videogame ali para os adolescentes ficarem ali jogando, né? As boutiques de carne hoje, algumas, né? Não todas, lógico, mas elas tipo, exatamente propiciam o que você falou, né? Você vai ter ali uma mesa, você pode tomar uma cerveja, um vinho, né? Tem algumas que eu já vi, né? Que você pode selecionar o produto ali na gôndola e pedir para que seja feita a porção ali na hora e consumir aquele produto dentro do estabelecimento, né? E uma coisa que eu sempre falo, né, que afeta muito o consumidor, né, é a questão de luz dentro das casas de carnes, né? Eu falo para os meus alunos que, rapaz, aquele negócio ali é luz de cima para baixo, de baixo para cima, aquilo ali tudo numa condição, não adianta você ter um produto que ele não é visto. Você tem que fazer com que aquele produto ele seja valorizado. Então você coloca iluminação, coloca um vidro transparente que seja limpo, né? Parece uma coisa óbvia, né? Mas você vai no supermercado, por exemplo, aquele vidro fosco ali na frente, ali você não consegue ver nem o que está lá dentro sem abrir a porta. Então eu acho fantástico, cara. Eu acho que as boutiques de carne aí, eu acho um elo bem importante. Eu acho que é um caminho para a gente trabalhar e para você já introduzir o consumidor dentro dessa questão de paladar, de gosto e suculência, né? Porque, Bruno, a gente tem isso como reflexo ancestral, né? Quando você coloca uma carne na boca, você já começa a salivar, né? Num processo, mas a salivação é um processo normal para facilitar a deglutição. Mas isso daí é um reflexo ancestral para facilitar já, né, para que a hora que esse produto cai ali no seu intestino, chega no seu intestino, já facilitar a liberação das proteínas, aminoácidos ali, ser absorvido e aproveitar ali de 90% desses aminoácidos, né? Então cara, acho fantástico isso daí, esses reflexos, né, que o nosso próprio organismo tem. Principalmente quando se fala em carne, né? Eu não consigo pensar nisso, Bruno, quando eu vejo um alface, entendeu? Então, É mais para complicado. carne é muito mais fácil. A gente está falando de carne vermelha, né? Mas eu sou fã de aves e suíno também, né? Mas por um churrasquinho não tem jeito, né? A carne bovina sempre vai ser carro-chefe, né? Uma frase que eu vi, né? Eu gosto muito de ver alguns historiadores, ler algumas coisas dessas questões pré-históricas, né? De evolução do ser humano como consumidor de carnes. Aí, uma frase: nunca vi desenhado numa caverna uma folha de alface, né? Sempre vi desenhado numa caverna arco e flecha, entendeu? Vamos pensar o pé da letra, faz todo sentido, né? A origem do homem é de uma origem caçadora, né? Só que com o aumento da população, a agricultura ela teve que ser introduzida e ela foi fundamental, né, para que a população ela se mantesse. Mas a nossa origem ela é muito carnívora, né? Se a gente entrar na parte de qualidade aqui, eu começo a falar, viu, Bruno? Mas assim,
Só para finalizar, cara, boutique de carne eu acho que é o caminho para a gente dar esse start para o consumidor sobre os padrões de qualidade, para o consumidor, para o produtor também ser valorizado, porque esse animal que é colocado ali é um animal que é provavelmente tem um preço de arroba maior comparativamente aos outros animais, né? São animais com a genética diferenciada. Então, eu acho que o caminho ele é por aí. Uma pena isso ser muito pequeno ainda no Brasil, né? Basicamente, você tem aí muito pouco, né? Casas de carnes das boutiques, né? Uma coisa que a gente tem visto é que os açougues, né, tradicionais, eles têm sumido, né? Eles têm dado espaço, né, para os açougues dentro de redes de supermercados. É isso que eu tenho percebido. E nas cidades em si tem surgido, né, as boutiques de carnes, né? É uma pena, né? Nós aí da geração dos anos 80 e 90 vivemos muito essa questão dos açougues tradicionais, né? Mas dentro daquele sistema onde que hoje já não se é viável, né? Pelo menos a eficiência do sistema ela se reduz muito. Bacana, professor. E até um dia a gente vai trazer aqui no canal, a gente quer explorar mais essa parte da importância da carne e de como ela teve um papel crucial no desenvolvimento, na evolução do ser humano para chegar até onde a gente chegou hoje aqui. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Professor, gostei muito da nossa conversa, enfim, o papo estava muito bom, mas o relógio também não parou aqui do lado. Eu sempre termino com algumas perguntas finais, e a primeira dela, vai ser a primeira vez que eu vou fazer, é como é o professor Dalton fora da academia, fora da faculdade? O que o professor gosta de fazer? Qual que é teu hobby? Cara, Bruno, eu gostava de jogar futebol, mas ultimamente o meu joelho e a minha panturrilha não têm ajudado eu mais. Mas hoje em dia, após a faculdade, o Dalton é um pai em casa. Bacana, professor. E por estar alguns anos já na docência, professor, o que na sua opinião difere um aluno normal de um aluno de sucesso? Ô Bruno, a grande diferença entre eles, Bruno, eu acho que é a sua força de vontade, proatividade. Sempre falo para os alunos, né? Tudo são fases que você tem dentro da vida, né? Então, você está na faculdade, são fases de adolescência, você falou que está fazendo o curso de medicina veterinária, né? Então, muitas vezes os alunos chegam de outras cidades, né? Então já está morando fora de casa. Então eu sempre tento dar os conselhos, porque eu dou uma disciplina no primeiro ano de faculdade. Tipo assim, tentem aproveitar a faculdade, mas aproveitar a faculdade sempre com o pé no chão, porque isso daqui é passageiro, né? Então, aproveitam, mas tenham proatividade e sejam responsáveis pelas suas atitudes, né? Porque muitas vezes, pelo fato, né, dos pais não estarem vendo, acham que isso não terá consequências no futuro, né? E essas consequências a gente sabe que um aluno que não iria, que poderia se formar em 5 anos, vai se formar em 7, 8, né? E por aí vai, né? Então eu acho que para mim é proatividade. Proatividade é o foco. Esse é o aluno para mim, Bruno. Proatividade. Interessante, professor. E a última pergunta, a gente acredita muito no poder dos livros aqui no canal. Qual que é o livro que o professor mais indica ou mais deu de presente aí para os conhecidos? Rapaz, eu gosto muito, Bruno. Eu gosto muito. Vai ser meio tendencioso, tá, Bruno? Mas foi até o meu orientador de mestrado, vou fazer até uma propaganda dele, mas realmente o pessoal ele é muito bom, que é o Eduardo Mendes Ramos, ele é orientador de vários livros, de livro de ciência e qualidade da carne, de metodologia de qualidade da carne e também um de classificação e identificação de carcaça.
Ele junto com o Lúcio Alberto, e se eu não me engano tem um terceiro autor nesses livros. Então seria eles que trabalham aí, o Lúcio Alberto e o Eduardo Ramos, que basicamente trabalham com toda parte, qualidade, metodologias avaliativas na qualidade e também classificação e identificação. Inclusive, Bruno, são livros assim que eu recomendo, são esses, né? Dentro dessas três linhas de leitura. Inclusive um de ciência e qualidade da carne, um livro curto, resumido, extremamente interessante. E barato, né? Para quem gosta aí de uma leitura breve, um aprendizado curto. Interessante. Professor, agradeço mais uma vez pelo teu tempo aqui. Queria saber onde é que o pessoal, a audiência aqui pode te encontrar, caso queira tirar alguma dúvida ou eventualmente entender mais sobre o programa de mestrado aí de vocês ou da zootecnia, como que o pessoal encontra você e também saber se o professor tem alguma mensagem final aqui para a audiência. Bom, o pessoal me encontra aí Eu não sou muito expert das redes sociais, não, mas me encontra aí no Instagram, mas principalmente no meu grupo de pesquisa, que é @GEQUAC, que é o grupo de estudos em avaliação de carcaça e qualidade de carnes. Então, principal, ou se não, se quiser mandar e-mail também, né, é dmo@uems.br, pode estar entrando em contato tanto pelo @GEQUAC lá no Instagram ou no dmo@uems.br, que a gente vai estar atendendo. Agradeço, Bruno, o convite, viu? É um prazer, cara. Se quiser aí algum outro dia a gente falar sobre a parte de saúde, qualidade da carne voltada à saúde humana aí, você pode contar comigo, sou parceiro para isso, outro tema que eu gosto bastante. Tenho vários exemplos práticos aí de trabalhos científicos sobre, aqui nessa linha de pesquisa. Muitas vezes o problema não é o que você inclui na dieta, o problema muitas vezes é o que você coloca no lugar daquilo que você retira. Então, se quiser marcar alguma coisa no futuro aí sobre isso, sou parceiro. E parabéns pela iniciativa de você e do seu irmão. Entrei lá na página ontem lá, só acho que eu esqueci de me inscrever lá. Mas eu vi lá vários vídeos lá que vocês já gravaram com várias pessoas aí em vários campos diferentes de produção. Parabéns. Eu acho que o sistema de produção brasileiro, de uma forma geral, está precisando de pessoas que deem a cara e que continuem, né? Essa empreitada é tão fácil a gente encontrar informações distorcidas e descontinuadas na internet e que falam mal da pecuária, né, Bruno? Então, tiro o chapéu para você e para o seu irmão aí pelo que vocês estão fazendo. Parabéns aí pela iniciativa. Espero aí que não parem, cara, que continue aí afinco nisso daí. E para os consumidores, né, para as pessoas aí que gostam de qualidade de carne, né, aquela coisa, né, eu não sei se ficou gravado, mas eu sou um cara, né, que eu tenho muita sorte. Eu dou aula, dou aula daquilo do que eu gosto de comer, né, que é carne bovina, né. E um conceito para a cadeia, né, eu acho que a cadeia ela deveria trabalhar muito, ela deveria trabalhar na questão de especialização, treinamento do consumidor, né, mudar um pouco a visão do consumidor em cima desses mercados especializados, né. O Brasil hoje, basicamente, o sistema mais importante, né, de classificação e identificação, você tem de comercialização é a cota Hilton, né, ali da União Europeia, que é o que tem o maior volume, né, e se pegar o histórico de alguns anos passados, aí nem conseguiu ser atendido toda a cota. Então, para as pessoas que gostam do mercado, né, que acham bacana a área, que querem se especializar, eu acho, Bruno, essa área fantástica, não porque eu trabalho, mas eu acho uma área de oportunidades. Aqui na UEMS, nós temos vários alunos aí que realmente formam e que vão para
indústria, vão trabalhar na área de qualidade, vão trabalhar na área de consultoria de abate. Então, eu acho assim que é uma área que tende só a crescer e melhorar e que a gente depende muito desses profissionais futuros, né, a falarem essa linguagem de uma forma mais homogênea entre os elos da cadeia, né? Então, o meu conceito é aprimorem, se dediquem e que caso vão para o mercado de trabalho, que tentem falar essa linguagem de uma forma mais homogênea para todos os segmentos, né? Entendi. Ótimo, professor. Agradeço pelo feedback, agradeço novamente pelo teu tempo. Esse foi o professor Dalton Mendes de Oliveira. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio.